Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Vamos lá comentar, analisar, né? Trazer umas estatísticas aqui sobre Bahia e Flamengo, o jogo de hoje à noite, Copa do Brasil, jogo importantíssimo, é o Brasil parado para ver esse jogo que deve ser uma maravilha dentro de campo, já que de um lado você tem o time do Flamengo com o melhor elenco do futebol brasileiro, apesar dos desfalques. Do outro lado, o Bahia, que tem cantado, né, o Brasil do futebol com essa bola tocada, né, os bons passes dentro de campo, essa troca de passes dentro de campo. Então deve ser um grande jogo, a expectativa, né, cercado para essa partida de hoje à noite, e nós também estamos nessa vibe aí, esperando o que é que vai acontecer hoje dentro do estádio da Fonte Nova. Eu trouxe alguns detalhes aqui, né, para que vocês possam acompanhar comigo sobre o que cerca esse jogo de hoje à noite. Tem alguns detalhes negativos para o Bahia, mas são detalhes teóricos, não são coisas de prática, né, para hoje. São coisas que passaram. Por exemplo, Rogério Ceni nunca ganhou do Flamengo, pelo Cruzeiro, pelo São Paulo, pelo Bahia. Os times que ele treinou nunca conseguiu ganhar da equipe do Flamengo. Tem isso contra a equipe do Rogério Ceni, né, contra o time do Bahia hoje também. Outro detalhe, o Bahia nunca chegou a uma semifinal de Copa do Brasil. O Bahia estará disputando hoje a 9ª vez, né, uma quarta de final, mas nunca chegou a uma semifinal. O Bahia não consegue passar dessa fase. Todas as vezes que o Bahia chegou nas quartas de final, não conseguiu passar dessa fase. Quem sabe não é hoje, né? Então tem esses detalhes aí contra a equipe do Bahia. Outra coisa, o Bahia vai jogar segundo jogo lá no Maracanã. Isso pode ter uma influência também. Depende muito, né? Aquela coisa, você prefere jogar primeiro em casa ou a primeira fora? Eu prefiro jogar a primeira fora. Isso quando a gente vê sem ter o primeiro jogo, né? Porque de repente vai lá, o Bahia mete 3-0, jogou a primeira em casa, fez o resultado, chegar lá fora de casa e segurar e manter isso aí, fazer uma cera, deixar o tempo passar e se classificar. Mas se isso não acontecer, o segundo jogo é na casa do adversário, o adversário com sua torcida, no campo está acostumado a jogar, então o psicológico, emocional conta muito num momento como esse, principalmente jogando contra o Flamengo, porque nós sabemos que não é fácil você jogar contra o Flamengo no Maracanã, com toda aquela energia, a imprensa inteira falando do Flamengo, a torcida lá, né, o tempo inteiro gritando, apoiando o time, um time grande. O time do Flamengo é o time de maior torcida do Brasil, né? Então tem uma força muito grande, emocionalmente abala o adversário, isso aí, né? Mas tudo é na teoria, na prática as coisas podem mudar. Vamos lá a favor do Bahia também para hoje à noite. Vamos começar dizendo que o time do Bahia, esse time que vai jogar hoje, o time titular do Bahia, que o Rogério gosta e que falou que se o Bahia mantivesse esse time, que se ninguém machucasse, se não tivesse modificações, de que o Bahia poderia chegar até um título de Copa do Brasil, com Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Canu e Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Tassiano, Cauli e Everton e o Everaldo na frente. Esse time do Bahia não perdeu ainda no Campeonato Brasileiro. São 7 vitórias e 2 empates. Então isso é a favor do time do Bahia, né? Para o jogo de hoje, é o time ideal do técnico Rogério Ceni. Outro detalhe, né? Na Fonte Nova, esse ano, o Bahia só perdeu 2 jogos. Na Fonte Nova, o Bahia só perdeu 2 jogos. Jogando no estádio da Fonte Nova, o Bahia, 20 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Imagine, né? De 26 jogos que o Bahia fez. Isso conta a favor da equipe tricolor jogar na Fonte Nova. Um outro detalhe importante, nos últimos 4 jogos, o Bahia não tomou gol. Vejam que existiu uma reclamação muito grande do torcedor, existe ainda, de que o Bahia não tem um volante, pegador, muita gente querendo o Acevedo de volta, outros querendo que bote o Rezende para jogar, mas vejam, e a gente sempre comprou essa briga, que o problema não é o jogador individual, o problema é o sistema, né? É o modelo de jogo. Quando você se compacta atrás, você não pode deixar o adversário dominar a bola, olhar, por exemplo, o jogo de hoje, você não pode estar olhando certos jogadores dominar a bola. Gerson, por exemplo, é um jogador que tem que ser colado ali, não pode dar espaço a jogador como esse, né? Bruno Henrique e outros mais ali. Esses jogadores têm que ser marcados de perto,
né? Então, se você faz uma marcação assim, como você está compactado, todo mundo do Bahia volta para marcar, dificilmente o adversário vai ter a oportunidade de criar, de fazer gol. Então o Bahia tem 4 jogos que não toma gol. A melhor campanha desses clubes que começaram a Copa do Brasil é do Sport Clube Bahia. O Bahia em 6 jogos venceu 4, empatou 2. Então tem uma melhor campanha da Copa do Brasil, desses times que permanecem, daqueles que começaram a competição, que vocês sabem que tem alguns clubes que não começaram a competição, não estão desde o início. O Bahia eliminou o Motoclube, Caxias, Criciúma e Botafogo, né? Outro fato a favor do Bahia é o Flamengo desfalcado, né? O Flamengo não tem seus grandes jogadores, são vários jogadores da equipe do Flamengo que estão de fora, jogadores que estão machucados, né? Só para citar alguns: Cebolinha, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, são jogadores que poderiam ajudar e muito a equipe do Flamengo nesse momento, e isso favorece ao Sport Clube Bahia, que tem seu time titular todo aí à disposição, jogadores voltando, aqueles que estavam machucados também. Então o Bahia, que hoje no Campeonato Brasileiro é o 6º colocado, isso também tem influência para o adversário, porque vê que o Bahia não é aquele Bahia de antigamente, né? Que só brigava na segunda página da tabela. Veja que o Bahia nunca ficou na primeira página da tabela depois dos pontos corridos. A melhor classificação do Bahia foi a 11ª posição. Hoje o Bahia tem jogadores, inclusive que já jogaram no Flamengo. Por exemplo, Jean Lucas, ele começou a sua história no futebol lá no Flamengo. Everton Ribeiro, craque, né? Jogando pelo Flamengo, chegou à seleção brasileira. Então hoje o Bahia realmente tem um time de respeito. Então assim, torcedor, o que eu queria dizer para vocês, né, o que eu acho, sinceramente, o que eu acredito é que o Bahia pode fazer o resultado sim, hoje no estádio da Fonte Nova. Lembram do jogo do Bahia no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no Maracanã? No primeiro tempo o Bahia teve 70% de posse de bola. Quando foi que a gente ia imaginar, não é ver não, que nunca vimos isso, mas imaginar que o Bahia pudesse ter 70% de posse de bola jogando contra o Flamengo no Maracanã? Bahia teve no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, jogando lá no Rio de Janeiro. Então assim, Bahia faz o resultado hoje, né? Aí joga lá no próximo dia 12, né? Isso, dia 12 de setembro, que é o jogo de volta, e consegue ter essa posse de bola lá, o Flamengo sem pegar na bola. Como é que o Flamengo vai fazer gol no Bahia? Então vamos imaginar que o Bahia vence por 2-0 hoje aqui, que não é nenhum absurdo o Bahia vencer por 2-0 o Flamengo, que o Flamengo é um time que o Bahia gosta de jogar assim, né? É o time que sai para o jogo, é o time que onde for jogar tem torcida, e a torcida vai apoiar, e vamos ter torcedor do Flamengo, e muitos hoje no estádio da Fonte Nova. Então o Flamengo vem para cima e o Bahia gosta disso, de ter campo para jogar, de ter espaço dentro de campo. Aí chega no jogo de volta lá no Rio de Janeiro, toca a bola, deixa o tempo passar, que o Bahia sabe fazer isso. Então não vejo nenhum absurdo o Bahia chegar aí pela primeira vez nas semifinais da Copa do Brasil. Então a expectativa é grande para o jogo de hoje, 9h30 da noite, no estádio da Fonte Nova. Acredito sim de que o Bahia pode passar para a próxima fase e começar a chegar nesse ponto onde o Fortaleza chegou. É claro que o Fortaleza já está há muito tempo, né, com esse elenco, com o treinador, que já conhece o ambiente todo lá, e isso com certeza vai chegar um momento no Bahia também. Mas como lá começou com o Rogério Ceni, e é o técnico do Bahia, que eu acho um bom treinador, claro que todo mundo tem seus defeitos, ninguém é 100%, né? Todo mundo erra, e o Rogério também erra. Agora, contestar um sistema do Rogério Ceni, a gente pode contestar um jogador que ele está segurando, o Cauli que passou maus momentos, e ele segura, protege ali o Cauli, na hora das modificações demora muitas vezes para mudar, mas que é um bom treinador, é sim. O Rogério Ceni é um bom treinador do Sport Clube Bahia. Então é isso, minha gente, acredito sim de que o Bahia pode fazer um bom resultado, chegar à classificação, ou pelo menos adiantar a sua classificação às semifinais da Copa do Brasil. Um ótimo dia para todo mundo, saúde, paz, que Deus abençoe a todo mundo e até mais.